Ele é um baita de um vagabundo que não merece estar na Suprema Corte e que um dia pagará pelos seus crimes. Este é Alexandre de Moraes. Amigos, esta semana está sendo muito difícil para Alexandre de Moraes. Diante de abusos inacreditáveis, o ministro está sendo literalmente exorcizado. Foram 3 lapadas seguidas que, sem dúvida, tirou o sono não só de Alexandre de Moraes, mas também de toda a cúpula que o sustenta nos bastidores. Moraes, que nunca pensa nas consequências de seus atos, afrontou diretamente a Constituição e o direito fundamental à ampla defesa ao impedir a atuação do advogado de Felipe Martins. Uma medida extrema considerada por muitos juristas como um verdadeiro atentado ao Estado de Direito. Gravo esse vídeo a todo o Brasil, a toda a imprensa brasileira, em nome da defesa de Felipe Martins. Eu estou no meio de um tribunal do júri, estou de beca ainda, porque advogado sou, e recebo agora a notícia de que o ministro relator da farsa da trama golpista, Alexandre de Moraes, me destituiu da defesa de Felipe Martins. A mim e o meu colega advogado, Dr. Ricardo. Alexandre de Moraes nos excluiu, nos tirou da defesa. Isso é mais uma decisão arbitrária. Então, primeiro, a quem ainda acha que estamos em uma democracia, fica aqui o registro de que em democracias isso não acontece. Quem decide quem será o seu advogado é o acusado. Agora, a imprensa, cuidado, está sendo veiculada informação inverídica. Nós não perdemos o prazo de alegações finais. O despacho do ministro relator é que a defesa teria abusado do poder defensivo. Em democracias, essa acusação não existe. Não há como abusar do poder defensivo. Uma defesa eficaz, efetiva, faz parte do exercício democrático no Estado democrático de direito e em respeito ao devido processo legal, nós não perdemos o prazo de alegações finais. Pelo contrário, por culpa da acusação, a PGR, que trouxe novos elementos aos autos, violando a lei, violando o devido processo legal, nós apenas juntamos uma petição antes do término do prazo e pedimos a suspensão do prazo das alegações finais, ou então que nos concedessem mais prazos e o desentranhamento desses elementos. Poderia muito bem o ministro decidir da seguinte forma: não concedo mais prazo à defesa, cumpra o prazo já estabelecido. Não, pelo contrário, fez vistas grossas. Isso não é justiça. É perseguição descarada. Um ministro que cala advogados está calando o próprio povo. Mas a resposta veio rápida. E a primeira derrota de Alexandre de Moraes não demorou. Diante da pressão massiva e do absurdo que ele cometeu ao impedir o advogado de exercer seu direito, algo digno de regimes autoritários, ele foi obrigado a recuar. Não foi um gesto de bom senso, nem de humildade. Foi o peso da vergonha pública e da ilegalidade escancarada que falaram mais alto. No fim, Moraes teve que voltar atrás e reconhecer o erro, mesmo que contra gosto. Aquele que age como dono da verdade, dessa vez teve que abaixar a cabeça. E olha, isso doeu mais do que qualquer crítica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu revogar a decisão dele de destituir os advogados do ex-assessor do governo Jair Bolsonaro, Felipe Martins. O magistrado havia alegado que os advogados não tinham apresentado as alegações finais no processo que tornou réu o ex-assessor por uma tentativa de golpe de Estado. Não teve escapatória, foi obrigado a recuar. E isso, para quem está acostumado a mandar e desmandar, dói no ego. Tentou posar de firme, mas teve que engolir o erro. E o pior, em público.
Essa derrota mostrou que o jogo está virando e que até Moraes, por mais blindado que pareça, não é imune à pressão popular nem à vergonha de seus próprios atos. E você, achou que tinha acabado? Pois é, não acabou não. A segunda derrota veio de fora, direto da Itália, e foi um tapa com luva de pelica na narrativa criada por Moraes e companhia. A justiça italiana revogou as medidas cautelares contra Tagliaferro, jogando por terra mais uma tentativa absurda de criminalizar quem ousa pensar diferente. Ou seja, lá fora, onde o judiciário ainda respeita o devido processo legal, as decisões de Moraes não se sustentam nem 5 minutos. A confiança é uma coisa muito difícil de adquirir, mas muito fácil de perder. E com você, eu tenho confiança de olhos fechados, você sabe disso. E sou muito grato, não só a você, como ao seu público, por todo o carinho, por toda a ajuda, por toda a oração, por toda a mensagem. Não tem preço que pague isso para retornar a você, Spitório. Não. E de fato hoje... Pode falar. E de fato hoje a notícia foi espetacular, eu fui surpreendido com o WhatsApp do advogado aqui da Itália, ele me falou parabéns, você venceu e tá tudo bem. E quando eu fui olhar, é a revogação das medidas cautelares, né? Ou seja, eu estava limitado somente a andar na cidade que eu moro e hoje agora eu não tenho mais limitação nenhuma. Então o primeiro pedido de Moraes foi que, um pedido pesado para que eu fosse preso imediatamente, a corte negou, achando que não era necessário e aplicando somente a restrição na cidade, né? Que já é bastante coisa. Não vamos dizer que, assim, poder andar numa cidade é melhor que estar preso, ou até mesmo preso em casa. Aí a gente pediu um pouquinho mais, a gente não pediu tudo, a gente pediu só para que eu pudesse ir a 2 municípios vizinhos, que é onde eu compraria roupas de inverno e é onde a gente vai no médico, né? E o juiz, na verdade, ele deu o país inteiro de volta para mim, né? A liberdade de eu poder transitar na Itália. Eu não posso ir para o exterior, mas eu não tenho vontade nenhuma de ir. Olha só a diferença. Enquanto aqui tentam prender opiniões e calar vozes, lá fora a justiça manda real. Essas medidas arbitrárias não passam de abusos vazios. E, gente, isso é muito sério, porque agora a justiça italiana também está cada vez mais se inteirando de quem é Alexandre de Moraes. Cada dia que passa, esse ser fica mais sujo lá fora. E mais uma derrota para a conta. E essa, minha gente, é só a ponta do iceberg. Para fechar com chave de ouro, essa semana devastadora para Alexandre de Moraes, a notícia vem lá de fora. A alfândega dos Estados Unidos confirmou, prestem atenção, que Felipe Martins jamais entrou na data que Moraes usou para justificar sua prisão. Ou seja, o que ele apresentou como prova era falso, uma montagem para manter preso quem ousa desafiar seu autoritarismo. O órgão de controle de fronteiras dos Estados Unidos divulgou uma nota dizendo que o ex-assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, não entrou no país no dia 30 de dezembro de 2022 e que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, errou. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. O órgão diz que condena o uso chamado de indevido da entrada falsa no país para embasar a condenação de Felipe Martins. A CNN procurou o Supremo Tribunal Federal e aguarda um posicionamento. Felipe Martins ficou em prisão preventiva por 6 meses sob a alegação de que havia viajado aos Estados Unidos junto com o então presidente Jair Bolsonaro em seguida. Ficou comprovado que ele não deixou o país. Ele é réu em um dos núcleos da trama de golpe. Mas e agora, hein, Alexandre? Como que vai ficar daqui para frente? A pressão internacional sobre Alexandre de Moraes e sua cúpula está aumentando de forma exponencial. Já sancionado pelos Estados Unidos sobre a Lei Magnitsky, por violações de direitos humanos, Moraes agora encara uma nova frente de investigação que pode agravar ainda mais sua situação. O governo americano está apurando a manipulação do documento usado
para justificar prisões políticas, e isso pode abrir um caminho para acusações sérias, incluindo falsificação, abuso de poder e perseguição política, que levam a penas severas, como multas, processos criminais e até prisão, que pode chegar de 30 anos a prisão perpétua nos Estados Unidos. Além disso, a possibilidade de acionamento da Interpol coloca essa crise em um patamar internacional, com bloqueios de bens, restrições de viagens e até processos em tribunais internacionais. Então, aqui fica a minha pergunta: qual será o tamanho da pena que Alexandre de Moraes pode ter que enfrentar quando toda essa teia de abusos e mentiras for finalmente desvendada? E até onde ele vai tentar fugir da justiça antes de pagar o preço por seus crimes? Se você quer ficar por dentro de tudo isso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Fique com Deus e até um próximo vídeo.